O tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês. Beijo no coração. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal. E quem não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira. E aqui eu falo sobre abuso de criança e de mulheres, falo sobre educação de filhos, falo sobre coisas que tá em pauta aí pela internet e conto os meus caos. É mais ou menos o nicho do canal. Hoje, gente, eu vim falar sobre um vídeo que eu vi no canal do Beto Ribeiro. Ele faz investigação criminal, então ele estava fazendo uma reportagem com uma senhora. E eu achei muito importante trazer para cá para vocês essa reportagem. Então eu vou falar assim as coisas que eu entendi, falar mais assim do meu jeito, né? Vocês sabem o meu jeito de falar, então eu vou trazer aqui para vocês. Essa mulher se chama Cláudia Rockley. A mãe dela era uma adolescente de 16 anos quando teve a primeira filha e doou essa primeira filha. E aos 17 anos, a mãe dela teve ela. E a mãe partiu para uma vida de prostituição. E ela foi levada junto. Então, pelo que eu entendi, era um lugar onde tinha um determinado lugar onde as crianças dessas mulheres que trabalhavam à noite, né, tinham um lugar para deixar os filhos. E lá ela viveu até fazer os 4 anos dela. Depois, a mãe dela pegou ela e deu para uma senhora. A senhora criou ela até ela fazer os 12 anos dela. Quando ela fez 12 anos, a mãe já havia arrumado uma pessoa e com essa pessoa ela já tinha um filho e já estava grávida de novo. Então a mãe foi buscar ela na casa dessa senhora. Mas essa senhora já tinha começado a dar ela o estudo, essas coisas que criança necessita. Então a mãe tirou ela ali do convívio daquela senhora e levou ela para ela ajudar ela a cuidar dos filhos. Na época a mãe tinha uma granja e o padrasto dela começou a abusar dela, sabe? Ela conta que ela nunca relatou esse fato para a mãe, ela nunca disse para a mãe. A mãe, inclusive, eu acho que ficou sabendo nessa reportagem que ela foi abusada pelo padrasto, porque ela nunca teve coragem de contar para a mãe, porque ela tinha uma alegria imensa de estar perto da mãe. Que o desejo que ela tinha no coração era de ter um pai e de ter uma mãe. Então ela calou, ela, né, não espalhou o que aconteceu. Mas quando ela fez 17 anos, a mãe dela saiu dessa granja e montou um trailer. E do lado desse trailer tinha um senhor já, né, com idade maior do que ela, chamado Valdemir. E esse senhor se interessou por ela. Só que ela estava interessada por outro rapaz. Mas a mãe só dava permissão a ela namorar se fosse esse Valdemir. Esse Valdemir trabalhava com cigarros do Paraguai, essas coisas assim. E eu sei que as pessoas que trabalham nesse ramo, eles ganham um dinheiro bom. Então eles têm uma vida, assim, não tão fácil, mas tem uns bens que aparenta ter uma riqueza. Então a mãe deixou ela namorar com esse Valdemir. E o que aconteceu? Ela começou a namorar ele chegou a levar ela na casa, no apartamento do irmão dele, e o pessoal na cidade, como era uma cidade pequena, o pessoal falava com ela que eram 2 irmãos e sabia que um deles era casado, mas não sabia qual que era casado. Então, chegou um determinado tempo que a mãe dela descobriu que o Valdemir era casado. Então a mãe foi e proibiu ela de namorar com esse homem. Olha que contradição, né? Primeiro ela queria que namorasse, depois ela não queria mais que namorasse. Mas quando ela chegou a proibir, a Cláudia já estava apaixonada pelo Valdemir. Então a Cláudia ia para a escola e lá ela se encontrava com o Valdemir, ela tinha uns encontros, né, umas fugas para se encontrar com o Valdemir, mesmo sabendo que o Valdemir era casado. E quando a Cláudia tá para completar os 17 anos, ela engravida.
E quando ela engravida, a mãe dela coloca ela para fora da casa. Quando ela fala com Valdemir que ela estava grávida e que a mãe não aceitava mais ela na casa, ele sugeriu para ela o aborto. No início ela até pensou mesmo, tá? Mas depois dentro dela não era aquilo que ela queria. Então, o que ela fez? Ela foi acolhida por uma senhora, também lá de onde ela morava. Pelo que ela me parece, já era uma senhora de idade, onde ela cuidava da casa, onde ela fazia as coisas, mesmo estando grávida. E ali chegou um certo determinado tempo da gravidez dela, ela decidiu que ela não ia ficar com o bebê, porque ela não tinha condições financeiras de estar criando aquele bebê. Então ela ia estar fazendo uma doação, né, do bebê. Quando chegou a época dela ganhar um neném, eles moravam no interior e eles chamaram o SAMU, eu acredito que é o SAMU, né? Fala Corpo de Bombeiro, mas acredito que é o SAMU. E o SAMU buscou ela e levou ela para a cidade para ela ter esse bebê. Só que era feriado. Os pais que iam pegar a criança não apareceu no dia. Porque normalmente quando você vai doar uma criança, você não tem contato com ele. Assim que você, né, ganha o bebê já é levado lá pro berçário e de lá os pais adotivos, o conselho tutelar, né, que passa a tomar conta dessa criança. Você não tem contato com essa criança. Mas como não apareceu ninguém para estar em contato com essa criança, eles entregaram uma criança para ela. E quando ela viu a criança, diz ela que foi o primeiro amor dela, sabe? Ela decidiu ali ficar com aquela criança. Só que ela não tinha nada para criança. Uma fralda, uma blusinha, uma calcinha, um manto, ela não tinha nada, sabe? O hospital deu para ela uma chupeta pro neném, sabe? E ela não tinha nada. Diz ela que ela saiu do hospital com a neném enrolada na jaqueta dela, porque a criança não tinha roupa. Então ela foi para a rodoviária e lá ela não sabia o que ela ia fazer da vida. E quando ela lembrou que ela podia ligar para uma conhecida dela, e essa conhecida dela poderia levá-la de novo para a casa da senhora onde ela estava. E assim aconteceu. A conhecida foi, pegou ela, levou ela para a casa da senhora. E lá a senhora comprou para ela 10 fraldas de pano, algumas roupinhas para neném. E como havia uma vizinha que tinha tido neném há 8 meses, as roupinhas ela passou para ela. E assim ela ficou por algum tempo usando a roupa de outras crianças na filha dela. E ela decidiu não, que ela tinha que arrumar um serviço e que ela tinha que cuidar da filha. Então, quando a filha completa 2 anos, ela já está empregada, ela tem um dinheirinho onde ela pode comprar as peças principais da casa, né? O fogão, um botijão, uma cama, um colchão, e ela vai morar num porão de uma casa. Quando o Valdemir descobre, não, a criança vai e adoece, ela tem pneumonia. Então, ela se vê ali com pouco dinheiro, porque o dinheiro que ela tinha era para tá pagando água, luz, essas coisas que a gente sabe que um salário mínimo, né, com uma criança é muito difícil de você conseguir custear. Então, ela entrou em contato com o Valdemir para pedir que ele ajudasse ela, porque ela estava no hospital com a criança e ela não tinha dinheiro nem para comprar fralda. Então, ele ali deu ela R$50 e retornou a entrar na vida dela. Então, o bebê sarou, ela voltou para casa, continuou trabalhando e o Valdemir passou a ter encontros furtíferos, né, com ela, assim. Então, e ela sabia que ele era casado, mas ela aceitava aquela coisa. Só que chegou um momento que o Valdemir começou a ser abusivo com ela, sabe? O que aconteceu? A esposa do Valdemir descobriu que ele tinha uma filha fora do casamento e aceitou, né, a situação. E além de aceitar a situação, ela disse que se ele quisesse pegar a criança e levar para ela, que ela cuidaria da criança. Então o Valdemir, com essa fortaleza toda, né, esse machão todo, ele falou, já que a minha esposa aceita, eu vou pegar a menina e vou levar.
Então ele começou a abusar dela e provocar ela, que qualquer coisa que ela fizesse que ele não gostasse, ele tomaria a menina dela porque a esposa dele ficaria com a criança. E ali ele começou não só a ser agressivo verbalmente, mas também fisicamente. Então, a Cláudia começa, né, a ter esse relacionamento, aceitando e não aceitando, aceitando e não aceitando, até que um dia ela fala assim, agora não dá mais, desse jeito não dá para continuar. E o Valdemir vai, separa da esposa. Mas quando começou a agressão maior, ela começou a ver que aquilo não era aquilo que ela queria para a vida dela e ela começou a fugir do Valdemir. Ela alugava uma casa, ele descobria onde ela estava, ela alugava outra, ele descobria onde ela estava e ele começou a ameaçar ela, que se ela não ficasse com ele, ele iria fazer algum mal contra a filha dela. E assim ela foi levando o tempo, até que o Valdemir resolve levar ela para morar no interior. E ela foi para esse interior. Então lá eles compraram vacas, leiteira, e ela, além de ter a obrigação de cuidar da casa, das coisas, tudo, ela ainda tinha que tirar o leite da vaca, porque ele não tinha habilidade nenhuma em tirar os leites da vaca, nem nada, etc. Com isso, a filha, né, começa a crescer e tal. E a criança, até os 10 anos de idade, o Valdemir não registrou a criança. E o sonho maior da criança também era ter um pai. Então, a criança foi registrada só com 10 anos de idade. Outra coisa, um fato importante que a Cláudia conta, né? Que o sonho dela era ter um pai, que ela conhecia a mãe, mas não conhecia o pai. Então, ela viu o pai uma única vez, quando ela tinha 28 anos de idade. Mas voltando para a vida da Cláudia. E nesse intermédio de coisa dela tá cuidando das vacas, essas coisas assim, ela conseguiu fazer o EJA, né? Ela conseguiu estudar em meio a toda essa tribulação, ela conseguiu estudar. O que que acontecia? Ela dividia com a filha o serviço de casa. E a filha ainda, às vezes, ainda tirava o leite da vaca. As duas estudavam, sabe? E tomava conta porque o Valdemir não fazia questão nenhuma de estar ali ajudando. Então ela conta que por várias vezes ele tentou agredir a menina e ela entrava no meio, ela não deixava a filha ser, né, humilhada nem apanhar, aquelas coisas todas, mas ela recebia em troca o que o Valdemir tinha para dar, que era só os castigos, que para ele era castigo. Então, ela vendo aquele conflito todo dentro de casa, ela não queria que a filha presenciasse aquelas coisas. Então, toda vez que ela via que o Valdemir chegava mais opressor, mais bravo, ela se escondia dentro do quarto. E lá ela sofria todas as agressões calada. Aí, teve um dia, ela conta que ela passou uma noite inteira sendo agredida por ele, sabe? E ele ali fazendo as coisas que ele achava que ele tinha direito de fazer. Ela conta que os ciúmes dele era tão grande contra ela que ela não podia ter relacionamento nem com mulheres. Que se ela tivesse alguma amiga, alguma coisa assim, ele logo levava para um lado, né, que elas eram sapatão, essas coisas assim, e ali as meninas acabavam terminando as amizades e ela se tornava só ela e a filha mesmo. Quando ele viu que ela e a filha eram muito amigas, muito unidas, o que ele fez? Ele passou a proibir ela ter contato com a filha. Ele não gostava da amizade das duas. Então, às vezes, as duas fingiam que estavam brigadas para ter paz dentro de casa. Isso foi acontecendo até a menina ter 18 anos de idade. Quando ela fez 18 anos, ela não aguentou e saiu de casa. Disse, mãe, eu não aguento, eu não vou ficar, eu vou sair. E elas pensaram, para onde que essa menina vai, o que essa menina vai poder fazer da vida, né? Então ela trabalhava num lugar onde a patroa tinha também um porão e lá ela colocou a filha dela para ficar. Mas
A Cláudia era muito esforçada, muito esforçada. Ela não se deixava assim, se abater por qualquer coisa. Então ela conseguiu se formar, ela se tornou uma professora, uma pedagoga, ela conseguiu fazer estágio, essas coisas que, né, todo professor precisa de fazer para estar se formando. E às vezes ela ia escondido, sabe? Ela aproveitava o tempo que ele não estava, que ele tinha os compromissos, e ela ia escondido. Ela conta que uma vez ela foi para o estágio e ele foi buscar ela na faculdade. Quando ela ficou sabendo, uma amiga correu e levou ela para a faculdade para que ele chegasse lá e encontrasse ela. Então eram coisas assim, gente, coisas absurdas que essa menina sofria, sabe? Então chegou o dia da formatura dela e tudo, todo mundo combinando, nós vamos para um sítio, nós vamos, né, todo mundo divertir, e ia só mulheres, ia para um lugar só mulheres. Então, antes deles ir para o sítio, eles fizeram um jantar num restaurante, e nesse dia ela teve que filmar, sabe, fazer chamada de vídeo para mostrar para ele cada passo que ela estava dando, que ela foi no salão arrumar o cabelo, que ela foi comprar uma roupinha, tudo que ela fez, ela teve que mostrar para ele que ela estava fazendo e como ela estava fazendo. E ela marcou, tal hora se assim, então você vai embora, ele falou. Tal hora se assim, você vai embora. Ela falou assim, não, pode vir me buscar. Tal hora assim, assim. E chegou no restaurante, estava lá com as amigas, tinha acabado de fazer uma chamada de vídeo com ele, e estava toda pensando, não, ele vai vir me buscar no horário. Quando pensa que não, quem aparece? O Valdemir. E ela ficou toda sem graça, toda sem jeito. As amigas, algumas debocharam, outras riam. Porque o que ela aconselhava, assim, as amigas da faculdade, que eram as pessoas que ela tinha contato, ela sempre falava, gente, não aceita um homem abusar de você, não aceita o primeiro tapa, não aceita o primeiro empurrão, não aceita isso, não aceita aquilo outro, sendo que ela vivia. Então ela tentava passar para aquelas meninas, porque eram, né, meninas mais novas, ela tentava passar para elas aquilo que ela passava, mas ela nunca contava para as meninas que ela passava por esses perrengues todo. Então, naquele dia, ela ficou muito chateada, né, do acontecimento, e ela entrou no carro, foi embora com ele, e ia acontecer a excursão, igual eu falei com vocês, ia acontecer uma excursão onde as mulheres iam só, as pedagogas, iriam descansar, distrair, fazer o que as mulheres gostam de fazer. E ele falou com ela que ela não ia, sabe? E essa excursão ia acontecer dia 14 de novembro desse ano. E ele falou com ela que ela não ia. E quando ela tentou insistir para ele que deixasse ela ir, né? Porque ela trabalhava, ela tinha o dinheiro dela, ela bancava a casa, ela ajudava em tudo. O dinheiro não era só dele. Assim, o dinheiro que ela tinha não era só dela. Ela dividia com ele, então ela questionou essas coisas. E ele foi mais uma vez agressivo com ela e deu nela uns tchulapa, né? Então, aquilo nela cresceu uma raiva mesmo. Porque todas as vezes que ela era agredida, que ela tentava sair daquilo, ele falava com ela, você pode fugir, mas se você fugir de mim, eu pego a sua filha, é o seu bem maior. E ela embutiu dentro dela que se ela fosse, ele faria alguma coisa com a filha. Teve uma vez que eles discutiram dentro do carro e ele, né, foi agressivo com ela. Ela abriu a porta na rodovia, ela tentou pular do carro. Diz ela que muitas vezes ela pensou em tirar, né, a própria vida, porque ela não aguentava mais aquela situação. E ela passou por muitos momentos, né? Ela contando, ela passa por muitos momentos. Então, no dia 13, ela recebe dele mais uns chulapas. Então, aquilo cresceu nela uma raiva, uma insegurança, uma tristeza. Ela, dentro dela, ela pensava, isso nunca vai acabar. Eu vou viver assim o resto da minha vida. Foi para isso que eu nasci. Será que eu mereço sofrer assim? E o que acontecia? O Valdemir, ele tomava alguns medicamentos. E na casa dela, tinha alguns medicamentos que era do sogro dela, que tinha falecido pouco tempo, né? Gente, ela ainda chegou a casar com esse homem, tá?
Ela chegou a casar com ele depois de um certo tempo, porque ele queria que a renda dela ficasse fixada junto com ele, para que ele pudesse comprar um terreno. Olha para você ver o porquê que ele casou com ela. Não por amor, não por paixão, não. Só porque ele queria adquirir bens. Então, o sogro dela tinha falecido e alguns medicamentos do sogro estavam lá. O que ela fez? Ela deu ele os medicamentos dele e mais os medicamentos do sogro, que eram soníferos, sabe? E diz ela que quando ele deitou e dormiu, que ela viu ele dormindo, aquele sono pesado, ela ficou ali por meia hora, pensando em tudo que ela já tinha passado, quantas vezes ela já tinha fugido, quantos tapas ela já havia levado. Ela tá afastada, né? O sentimento dela, maior dela, tá afastada da filha dela, que as duas se amavam muito, se amam muito. Ela tá afastada da filha porque o próprio pai rejeitou a filha e ela passando por aquilo tudo, sendo que ela era a provedora da casa. Ela tinha condições de viver sozinha, ela tinha condições de se bancar, mas se ela saísse daquele lugar ali, se ela fosse para outro lugar, a filha dela é que ia sofrer as consequências. Então, o sentimento de leoa, de mãe, de proteção, né? Como eu vou fazer para proteger minha filha? E, de repente, brotou dentro dela. É eu ou ele. É eu ou ele. E quando ela viu que ele estava dormindo muito, ela foi com uma sacola, colocou na cabeça dele. Ele não movimentou, não fez esboço nenhum diferente. Então, ela tampou o nariz dele, a boca dele e a vida dele foi indo aos poucos na mão dela. Ela conta que ela não tinha coragem de fazer outra coisa, de feri-lo, de sangrá-lo, alguma coisa. Ela não tinha coragem. Mas, naquele momento, ela precisava se libertar dele. Então, o que aconteceu? Quando ela viu o que ela tinha feito, ela falou, agora eu preciso esconder. Eu preciso esconder isso. Então, ela pôs um lençol no chão, empurrou o corpo dele para dentro daquele lençol, puxou ele até o freezer, guardou ele nesse freezer e viajou. Foi encontrar com as amigas. Só que lá ela não se sentiu bem, ela não aguentou ficar lá por muito tempo, ela retornou para casa. Então, deu um tempo, o pessoal começou a procurar por ele e acabaram encontrando ele lá. Então, nessa reportagem, nessa entrevista, ela conta que, ela fala que ela chegou aí na delegacia, abriu um boletim de ocorrência, ela chegou a pedir uma preventiva, ele fez com que ela tirasse a preventiva, ela tentou de todas as maneiras se ver livre dele, sabe? E ela sabe que não foi a melhor, ela sabe que não foi a melhor coisa que ela fez, que se ele deixasse ela, né, viver a vida dela, ela não teria feito, assim ela diz. Mas por ela não se importava em perder a vida. Mas ela não saberia o que a filha dela, viver sem a filha dela. Ela não ia conseguir viver sem a filha dela. Então, entre ela, a filha e ele, ela decidiu que ele é que tinha que, né, partir. Então, gente, ela deixou uma coisa escrita, falou uma coisa que eu até escrevi aqui. Ela falou assim, olha, ela na reportagem ela falou assim, para nós mulheres, não permita o primeiro abuso, pois não terá fim, pois eu vivi uma pressão psicológica, sem poder me livrar do meu carcereiro por 22 anos, né? Nesse relacionamento, não sofre só a mulher, sofreu também a filha, porque a filha não aguentou, ela saiu, a filha saiu e mesmo assim, a qualquer hora o pai podia fazer alguma coisa para vingar da mãe. Então, ela fala que não foi a melhor coisa que ela fez, não foi. Ela não dá sugestão para alguém ou diz que isso é o melhor conselho para alguém fazer, mas que hoje, né, ela se entregou no dia 21 de novembro, agora ela se entregou. Ela fala que ela sabe que ela vai ficar presa, ela sabe que ela vai ser julgada, ela sabe que ela vai ser condenada, só
que ela nunca na vida dela se sentiu tão livre como agora. Porque ela sabe que mesmo ela estando pagando esse crime, ela vai poder ver a filha dela, né, com horários marcados, essas coisas, mas ela vai poder saber que a filha dela não corre risco nenhum, que a filha dela vai poder viver a vida sem ter nas costas, vocês entendem, né? Então, ela não fala que é a melhor coisa a se fazer, né? A melhor coisa a fazer é não aceitar o primeiro empurrão, não aceitar o primeiro grito, não aceitar o primeiro tapa, né? E assim vai. E, gente, eu digo ainda mais, não só de marido, é irmão, é pai, é vizinho, é primo, é tio, é mãe, é irmão, sabe? Porque o abuso não é só contra o homem contra a mulher sofre abusos de muitas coisas, do patrão, de patroa, sabe? Então, eu vi ela muito serena, eu vi ela muito calma na entrevista, eu senti que ela ainda não caiu a ficha dela, o que ela fez, mas dentro dela ela fala que ela sente uma liberdade, que ela vai estar encarcerada, mas não vai ter o carcereiro, não vai ter aquela pessoa que vai estar agredindo ela, porque ela não podia respirar de uma maneira diferente que já incomodava. E vocês entendem isso? Bem, fala pra mim, o que vocês acham dessa história? Vocês acham que foi opressivo que ela viveu? O que você acha que levou ela a ter esse último ato, né? Foi o último ato que ela teve. Vocês acreditam que pode mudar? Vocês acham que as leis ainda são muito frágeis? Vocês acham que devia ter mais conscientização, né? Tanto na televisão, como em cartazes, em posto de saúde, em escola, sabe? Me responde. Para não chegar, gente, a um ato desse, porque ela agiu no desespero. No desespero é eu ou ele. É eu ou ele. Mas minha filha tem que se salvar, né? Minha filha tem o direito de sobreviver. A filha dela está no último ano de farmácia, né? Pelo jeito, são mulheres que batalharam, porque eu vejo mulheres que passam por muito menos coisas do que essa menina passou, né, do que a Cláudia passou, e nem estudar, não anda para frente, não anda para trás, não quer trabalhar, não quer fazer nada da vida. E o que vocês acham dessa história? Conta aí para mim. Eu tenho a minha opinião sobre essa história, tá? Eu assisti 2 vezes, eu observei bastante, eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de saber de vocês. Qual a opinião de vocês em questão sobre tudo o que a Cláudia viveu, do início ao fim? Porque ela nasceu de uma criança, né? Porque a mãe dela deu à luz, ela era uma criança. Viveu num prostíbulo, viveu jogada de uma casa para outra, conheceu o pai, ela tinha 28 anos de idade, foi morar com um homem que já tinha uma mulher, sofreu escondendo desse homem por tudo quanto é lugar e ele achava ela, né? Depois ela teve que passar a sustentar ele, cuidar dele, e mesmo assim ela era agredida, né? Então o que vocês acham? Seria... Porque muita gente fica assim, a gente não precisa passar por isso, vocês não precisam, vocês podem largar, né? Vocês podem fazer um monte de outra coisa. E pelo que eu entendi, que Cláudia tentou um tantão de outra coisa. E vocês acham que era só essa solução que ela tinha? Ou falta ainda no nosso país, dos nossos governantes, das pessoas que cuidam das leis, ter um projeto maior para estar ajudando mulheres assim, sabe? Porque Cláudia hoje se sente livre, mesmo estando atrás de uma prisão, atrás das grades. Ela ainda não foi julgada, né? Porque ela se entregou há poucos dias, dia 21
é hoje. Então ela se entregou hoje, né? Então vai ter o julgamento e tudo, ela ainda tá aérea, ela ainda não sabe muito o que acontece e o que passa, sabe? Mas responde pra mim. Quando uma mulher prefere viver encarcerada mesmo, na cadeia mesmo, para não viver com um abutre, será que essa é a solução? Ou o nosso país ainda tem que agir muito? Nosso país ainda tem que ter leis que funcionam, não só no papel, mas que funcionam fisicamente. O que vocês acham? Pensa aí e fala comigo, tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês, saúde, paz e comentem, compartilha. Se você viu o vídeo até agora, dê um joinha, tá? E amanhã a gente estará e nós estaremos aqui de novo neste canal falando de novo sobre certos assuntos, sobre certas as coisas que nem eu sei o que vai ser. Mas nós estaremos aqui se Deus quiser. Fiquem todo mundo na paz. Até um próximo vídeo. Tchau.